Parábolas de Jesus, amém? Hoje nós damos início a uma série de mensagens. Se verdadeiramente for uma série completa, serão 40 mensagens. Por quê? Porque Jesus em seu ministério contou 40 parábolas, amém? Essas parábolas, ela tem um propósito. Todas as parábolas, aliás, ela tem um único propósito. Só tem um único propósito, e é sobre isso que eu quero falar hoje, amém? Quero falar com você exatamente sobre isso. A pedagogia das parábolas. Hoje é a primeira mensagem, vocês vão ouvir, no mínimo, eu acredito que no mínimo 10 mensagens. Acredito que no mínimo, porque são 40 parábolas. Mas no mínimo, você vai ouvir 10 mensagens. E eu desafio você a não perder absolutamente nenhuma. Porque uma parábola, outra, para que haja um alinhamento no sentido profético e no sentido do reino de Deus. Amém, queridos? Para a gente poder entender a pedagogia das parábolas de Jesus, nós precisamos ir em uma parábola, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles estão localizados. O propósito das parábolas, a pedagogia das parábolas, nós vamos encontrar na primeira parábola que Jesus contou, de acordo com os 3 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que conta as mesmas histórias, conta as mesmas coisas. O Evangelho de Lucas trabalha com mais propriedade as parábolas, amém, queridos? Então nós precisamos recorrer a Mateus capítulo 13. Oxe, ficou louco o negócio, volta aí para mim por gentileza. Pode voltar tudo aí. Só que está na hora de trocar, né? Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17, vai dizer assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Olha a pergunta. A pergunta que as pessoas queriam saber era: por que durante as ministrações, durante os tempos de discipulado de Jesus, o porquê que ele trabalhava com parábolas? O porquê ele usava as parábolas? E aí vem o propósito: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Qual é o propósito? Já vou falar aqui para você compreender. Por que eu preciso aprender? Por que eu preciso ouvir? Por que eu preciso compreender? Por que eu preciso receber e viver tudo o que Jesus ensinou nas parábolas? Muito simples, porque nós recebemos a permissão para entendermos os segredos do reino dos céus. Levante a sua mão e diga: nas próximas semanas eu não vou ouvir apenas mensagens, eu vou aprender e entender os segredos do reino dos céus. O propósito das parábolas é trazer a revelação do reino, amém? Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Vai mudando aí, Otávio, por gentileza. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem,
preste bem atenção. Algumas pessoas usam a primeira parte desse texto para justificar a teologia da eleição, né? Mas num padrão teológico reformado. Mas Jesus, nos versículos abaixo, ele vai dizer o quê? Por que algumas pessoas não conseguem compreender o reino? Por que Jesus ele fala, olha, por que eu falo por parábolas? Para que aqueles que ouçam não entendam, para aqueles que vejam não enxerguem. Ah, isso é eleição, porque Deus... Não. Existe um motivo: o endurecimento do coração e a dificuldade de enxergar, porque os olhos estão fechados. O endurecimento do coração vem por causa do pecado. Então o pecado nos impede de entender as coisas relacionadas ao reino. E por causa também do pecado, os nossos olhos, muitas vezes, eles estão totalmente fechados, para que nós não consigamos enxergar o reino. Então, num ato profético, coloque agora a mão na sua cabeça e diga assim comigo: Espírito Santo, a partir de hoje, com ousadia, eu te peço, abra o meu entendimento. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim: Espírito Santo, com ousadia, eu peço agora que toda pedra e tudo aquilo que está endurecendo meu coração, faz assim agora, seja retirado de mim agora. Agora coloque a mão nos seus olhos e diga: Espírito Santo, toda venda que estiver nos meus olhos, arranque agora, para que, Senhor, eu possa entender os segredos do reino, para que eu possa receber os segredos do reino, para que eu possa enxergar a movimentação do reino, em nome de Jesus, amém? Então, toda dureza de coração, toda dureza de entendimento e todo fechamento de olhos faz com que nós não venhamos a compreender o reino. E o maior desafio que nós temos como cristãos é viver o reino, porque Jesus colocou o reino dentro de cada um de nós. Amém, não amém? Vou repetir: Ele colocou o reino em cada um de nós. Você carrega o reino em você. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos decolar aqui. Aliás, antes disso, felizes porém são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Eu já quero dizer para você: você é muito mais do que abençoado, porque os profetas do Antigo Testamento desejaram se assentar na mesa com Ele e não tiveram a oportunidade. Você e eu temos. Ah não, você não está entendendo, eu vou falar de novo. Os profetas não tiveram a oportunidade de sentar com Ele à mesa para ouvir e ver o que nós temos a oportunidade de ver. Então você é um bem-aventurado, você é uma bênção. O problema é que muitos de nós não sabemos aproveitar isso e negligenciamos a palavra. Amém? Então vamos lá, queridos. A palavra pedagogia, vamos começar falando sobre... Eu sei que tem algumas pedagogas aqui, né? Então vamos começar com a etimologia da palavra. Por que nós colocamos pedagogia? Porque a palavra pedagogia vem do termo grego paidos, que significa criança, e agodê, que significa condução. A palavra grega paidagogos é formada pela palavra paidos e agogos, condutor. Portanto, pedagogo significa condutor de crianças. Pastor, mas por que na mensagem o Senhor colocou criança? Eu não sou mais criança. Todos nós nascemos de Deus, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 1.
João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pastor, mas filho não é criança. Aqui está a questão. Não sei se alguém vai lembrar de uma mensagem que eu prego sobre os dois tipos de filhos que existem, que é o teknon, que é o filho nascido, o recém-nascido, amém? E o huios, que é o filho maduro. Na Bíblia, é interessante, se você, por isso que eu tenho usado bastante a Bíblia em inglês, uma versão chamada Amplified. E na Bíblia Amplified, ela vai trazer exatamente isso. Se você entrar agora na sua Bíblia em inglês, se alguém tiver aí, você vai ver que o termo aqui usado para filhos é children. Children é crianças. Fala para o seu irmão assim, fala: você é criancinha de Deus, irmão. Fala para ele: nenezinho de Jeová. Por que o apóstolo João ele usa no início a palavra crianças? E no grego, no original, aqui o termo está teknon. Por que crianças? Porque, amados, nós somos gerados de Deus, amém? E toda criança gerada, ela precisa ser conduzida. Por isso que em Romanos 8, o apóstolo Paulo, aliás, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Porque antes de você se tornar maduro, você precisa se permitir ser conduzido. Então, amados, ser conduzido é uma dádiva daqueles que são filhos, que começam como crianças, mas eles não param de ser conduzidos nem depois que chegam à fase da maturidade, quando começam a acessar coisas maiores. Então, por que pedagogia? Porque nós, como filhos de Deus, tem filho de Deus aqui? Você está diariamente sendo conduzido por Ele. Amém? Amém ou não amém? Tanto o termo hebraico mashal, como o termo grego parabole, traz o sentido de sentença ou ilustração de preceito ou doutrina. Parábola, aqui o termo parábola é a linguagem pela qual os mestres antigos usavam para facilitar o entendimento dos seus alunos. Por que Jesus usava parábolas? Qual é a pedagogia das parábolas? Foi a maneira que Jesus, e como todo mestre no Antigo Testamento, se você pegar na história, você vai ver que vários homens usavam a pedagogia das parábolas. Você pega, por exemplo, o episódio do rei Davi. Quando Natã, ele vai exortar e sentenciar o rei Davi, ele chega fazendo o quê? Contando uma parábola. Havia um homem que tinha um monte de ovelha, havia outro que tinha uma ovelhinha. O que tinha bastante foi lá, catou ao que tinha ovelhinha e matou a ovelhinha e comeu a ovelhinha. Davi, ouvindo aquela parábola, achando que era uma coisa séria: não, esse homem é você, Davi. Então perceba que as parábolas, ela tem o propósito de nos conduzir ao entendimento, ao aprendizado das coisas concernentes ao reino de Deus. Está ficando fácil para você ou não? Por que Jesus falava por parábolas? Para conduzir, amém? Para facilitar o entendimento. No Antigo Testamento, as parábolas eram contadas para conduzir a nação de Israel a um entendimento profético. Você vai ver, por exemplo, Deus falando num tempo, quando Miriam, a irmã de Moisés, que começou a falar mal dele, reclamar dele, porque esse Moisés tal, Deus vai falar com ele, e olha o que Deus, aqui são as palavras de Deus falando com Miriam, dizendo assim: então disse Yahvé, ouve pois as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas.
Porque até Deus sempre usou enigmas, as coisas proféticas. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de compreender o profético. Porque o profético, ele não é claro, você tem que aprender a discernir. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas a si mesmo não pode ser discernido. E as coisas espirituais só podem ser discernidas por pessoas espirituais. Então, um dos propósitos das parábolas é mostrar para você que as coisas do reino, elas são relacionadas às coisas espirituais, e apenas pessoas espirituais, com uma mente profética, com uma visão profética, com um coração profético, é capaz de compreender as coisas do reino, porque o profético se revela por enigmas e também por parábolas. Então, no Antigo Testamento, isso não é uma pedagogia apenas usada por Jesus. Os antigos profetas também usavam as parábolas. Você pega, por exemplo, Ezequiel. Se você ler a carta, o livro do profeta Ezequiel, é cheio de parábolas, várias parábolas. Jeremias conta algumas parábolas. Então é muito comum o uso das parábolas para trazer o entendimento profético. Amém, queridos? O propósito das parábolas é dirigir os discípulos de Jesus, isto é, os filhos de Deus, children em inglês, teknon em grego, Por que Jesus estabeleceu e ele usou a metodologia das parábolas? Número 1, vai benção. Primeiro, para que os filhos de Deus entendam os princípios e a missão do discipulado. Você trouxe caderno para anotar? Seria importante você trazer. Você vai ter bastante coisa para anotar durante todo esse tempo, amém? Primeiro motivo, ou primeiro propósito de Jesus falar em parábolas. O primeiro é trazer o entendimento para que os filhos entendam os princípios e a missão do discipulado. Por que você foi feito discípulo de Jesus? Posso dar um exemplo? A parábola do semeador. Todo discípulo carrega sobre si uma missão. Somente os discípulos levantam a mão e digam assim: eu carrego uma missão. Mas qual é essa missão? E o semeador saiu a semear, evangelista Diego. Obrigado pelo seu amém. Como diz o Michael, a figurinha que fizeram de mim, né, Fábio? Né? Obrigado pelo seu amém tão empolgante. E o semeador saiu a semear. E o que é a semente? Jesus vai explicar. A semente é a palavra. Vocês são semeadores. E aí nós vamos ver por que muitas vezes a gente prega e a pessoa não converte, pastor. Será que o problema está em mim? Aí na parábola você descobre que o problema não está nem no semeador e nem na semente, mas na terra onde a semente é lançada. Então só nessa parábola já poderíamos entender que o discipulado traz consigo uma missão. Então, a pedagogia das parábolas traz como propósito, número 1, trazer o entendimento dos princípios e a missão do discipulado. Número 2, trazer a compreensão e a visão do reino. Eu só posso compreender o reino, amado, se eu entender as parábolas. É sério isso. Por isso que Jesus ele diz: olha, a vocês foi dado a permissão de entenderem os segredos do reino. Então a visão do reino, a compreensão e a visão do reino, ela vem através das parábolas. E eu, se eu sou você, eu nunca mais deixaria de estudar as parábolas, porque cada vez que você estuda, você descobre uma coisa nova. O dia que eu descobri, todos conhecem a parábola do filho pródigo? O dia que eu descobri que a parábola do filho pródigo falava dos dois irmãos, o irmão mais velho, Israel, e o irmão mais novo, a igreja,
que está falando de Judá e Efraim, eu quase fiquei doido. Por isso que eu falo, você precisa buscar o entendimento, porque a compreensão e a visão do reino só vem quando você compreende as parábolas. E número 3, conduzir os discípulos ao centro da vontade de Deus. Levante a sua mão e diga: eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Então as parábolas, elas trazem um alinhamento para os discípulos, para que os discípulos estejam no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos citar aqui as 40 parábolas de Jesus bem rápido, só para você saber tudo que vocês poderão ouvir nessa série. Nós temos a parábola do bom samaritano, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, Amados, vamos parar um pouquinho, só para você entender aqui, só para você pegar por que você precisa entender as parábolas. No mesmo capítulo, nós vamos encontrar 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Você já parou para pensar? Pega comigo aqui, pastor Jean, para você vibrar. A ovelha é perdida, a moeda é perdida, mas o filho é pródigo. Por quê? A ovelha, o pastor tem que ir buscar. A moeda, a mulher tem que procurar. Mas o filho tem capacidade de voltar. Se você entender isso, você nunca mais vai dar aquela, por quê? Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém assim, só na cidade de Bauru, em outra cidade. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que pensa assim. Porque o pastor nem me liga, não vai atrás das ovelhas perdidas. Primeiro, porque você não é ovelha, você é filho. Obrigado pelo seu amém. Vou repetir: primeiro, porque você não é ovelha. Segundo, porque você não é moeda, você é filho. E todo filho, do mesmo jeito que vai, sabe o caminho de volta. Entendeu? Vamos continuando. O administrador desonesto, o homem rico e o Lázaro, os servos, a parábola dos servos, a parábola da viúva e o juiz, a parábola dos talentos, a parábola dos lavradores maus. O que mais? Vai, benção. A parábola da roupa nova, a parábola do vinho novo, a parábola dos 2 alicerces, a parábola dos 2 devedores, a parábola do semeador, a palavra da lamparina, né? A parábola dos empregados alertas, o amigo persistente, o rico sem juízo, o empregado fiel, a figueira sem figo, a figueira sem folha, a semente de mostarda. Gente, se você entender a parábola da semente de mostarda, você nunca mais vai se submeter a ficar na mesmice espiritual. Porque muitas pessoas falam, mas se você tiver a fé igual não, ele fala como o grão da mostarda. Como assim, pastor? O grão da mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando plantada, as raízes dela se tornam raízes tão fortes que a árvore cresce e se torna uma das maiores árvores de todas as espécies. Isso fala de crescimento espiritual, maturidade. Então vamos lá. A semente de mostarda, o fermento, os convidados da festa de casamento, a grande festa, a construção de uma torre, o fariseu e o cobrador de impostos, o retorno do proprietário, a semente que cresce. Você viu quantas parábolas, pastor Jean? Tem pregação até metade do ano que vem. O joio, o tesouro escondido, a pérola, a rede, o empregado mau, os trabalhadores no vinhedo, os 2 filhos, a festa do casamento, as 10 virgens e as ovelhas e as cabras. Só que tem um detalhe: todas as parábolas trazem uma única mensagem. E qual é essa mensagem? O reino de Deus é semelhante. Perceba a pedagogia. E o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. E o reino dos céus é semelhante à semente de mostarda. E o reino de Deus é semelhante
Ao pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99, vai atrás da 100ª, quando acha a 100ª, faz uma festa, porque eu achei minha ovelha perdida. O reino dos céus é semelhante à mulher que perdeu uma dracma e procurou diligentemente, e quando encontrou, chamou as amigas e fez festa. O reino dos céus é semelhante ao homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu: pai, me dá a herança. E o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, tal. O reino é semelhante, perceba, essa é a pedagogia. Então, qual é a mensagem das parábolas? Não existe outra mensagem. E eu quero fazer um desafio aos pregadores dessa série, que eu sei que eles estão aqui. Saquem de todas as parábolas o máximo possível do entendimento do reino. Porque o maior desafio nosso nesse tempo é compreender o reino. O reino dos céus é o objetivo da mensagem do Evangelho. O Evangelho não fala outra coisa a não ser o reino. A mensagem do Evangelho a boa notícia o reino está entre nós. Chegou o reino. Obrigado pelo seu amém. Jesus ensinou isso para quem? Ele ordenou nas duas comissões que ele fez. A primeira comissão, Mateus 10, verso 5, 7, que ele faz a comissão aos 12, dizendo: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ides antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mas o reino do céu vai vir. Não, querido, ele já está entre nós faz 2000 anos, porque o dono do reino, que é o rei, colocou o reino dentro de nós. Amém ou não amém? E aqui a comissão dos 70, o texto lá no início vai dizer: então Jesus convocou outros 70 ou 72. E dentro do comissionamento ele diz: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Então qual é a mensagem do Evangelho? Muito mais do que falar um Jesus te ama, é dizer: o reino já existe, o reino já está entre nós, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Então a mensagem do Evangelho é apresentar o reino, é apresentar o rei. Amém ou não amém? Já estou acabando a mensagem, viu, gente? Portanto, aprender e entender, buscar e viver o reino é o objetivo de nos debruçarmos sobre as parábolas de Jesus. A partir de hoje, já acabei a mensagem, por que pareça, a mensagem mais rápida que você já ouviu pregar na minha vida. A partir de hoje, se esforce. No sábado, naquele sábado eu não vou porque eu tenho uma festinha. Esquece a festa, priorize o reino. Venha ouvir a mensagem do reino, depois você vai para a festa. Faz igual eu, priorize o reino. A festa depois você vai: pastor, mas vai ficar gelado. Coma gelado, querido. Porque nós precisamos, amados, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos aprender a tratar o reino e as coisas concernentes ao reino de Deus com a mesma seriedade que nós tratamos o trabalho. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Nós precisamos começar a tratar as coisas de Deus e as coisas concernentes ao reino de Deus com a mesma responsabilidade que nós tratamos o nosso trabalho. Se você fizer isso, você está colocando o reino em primeiro lugar. E aí o que acontece? Todas as outras coisas ele te acrescenta. Quando você não entende essa prioridade, você vai correndo atrás desnecessariamente. É isso que, infelizmente, muitas pessoas não entendem. Então priorize, coloque algumas prioridades na sua vida. Coloque algumas prioridades no seu coração. Coloque algumas prioridades. Primeiro a palavra, depois as outras coisas. Sábado é dia de encontro, reflection.
Amanhã é festinha. Depois você vai, acaba o culto 9h30, chega lá, passa um óleo de peroba na cara, cheguei. E está tudo certo. Então, a partir de hoje, se esforce para que, como discípulo de Jesus e filho de Deus, sejas conduzido ao centro da vontade de Deus, pois este é o nosso melhor lugar. O seu melhor lugar não é na festa, não é em outro lugar. O seu melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: o meu melhor lugar é no centro da vontade de Deus. O meu melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Por que Jesus usou as parábolas? Para nos conduzir, pedagogia. Ele vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Ele vai nos conduzir ao entendimento do reino. Agora, a mensagem verdadeiramente de cada parábola eu deixo com os pregadores. Que cada um que for pregar aqui sobre as parábolas de Jesus possam extrair o máximo do texto, porque tem muito dos textos. Tem muito dos textos. Mas não tragam nenhum outro princípio, se não for apresentar e conduzir cada um que está aqui ao centro da vontade de Deus, ao entendimento dos segredos do reino. Amém, não amém? Se coloque de pé. Pastor Jean, fica à vontade, querido.